Toque, toque. Boa tarde. Ainda não é boa noite, mas tive que antecipar aí o horário por causa dos compromissos. Vamos para a nossa leitura do dia 33 do livro Uma Vida com Propósitos. E aí, tudo bem com vocês? Ei, Aninha, tá boa, querida? Tem encontro de mulheres hoje às 19h30, viu? Aqui no Vila da Serra. Quem sabe você consegue vir. Uma vida com propósitos. Dia 33. Dia 33, título de hoje: Como agem os verdadeiros servos. Em Marcos 10:43 diz: Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Que bom! Vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Mateus 7:16. Servimos a Deus ao servir outros. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. Se há muitas pessoas a servi-lo, então você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com a mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço, não de posição social. Deus determina nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é tão contrário à ideia de grandeza do mundo que já é difícil compreender, quanto mais praticar. Os discípulos debateram sobre quem merecia a posição de maior destaque. E 2000 anos depois, muitos líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição e proeminência nas igrejas, denominações e organizações para-eclesiásticas. Então, você se lembra daquela frase, né? Maior é o que serve. E o líder, ele serve. E quem foi nosso maior mestre? Aquele que mais nos ensinou. O próprio Jesus, né? O que ele nos ensina é tudo ao contrário. Quem quiser ser o maior que sirva. Milhares de livros foram escritos sobre liderança, mas poucos sobre serviço. Todos querem liderar, mas ninguém quer servir. Preferimos ser generais a ser soldados rasos. Até mesmo os cristãos querem ser líderes servos, não apenas simples servos. Ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si mesmo. Embora conhecer sua forma seja importante para servir a Deus, ter o coração de servo é ainda mais importante. Lembre-se, Deus o formou para servir, não para ser egoísta. Sem coração de servo, você será tentado a empregar mal sua forma, usando-a para vantagens pessoais. Você também será tentado a usá-la como desculpa para se eximir de satisfazer algumas necessidades. Deus costuma testar nosso coração, pedindo-nos que sirvamos em modalidades para as quais não fomos formados. Se você vir um homem caindo numa vala, Deus espera que você o ajude, não que diga, não tenho o dom da misericórdia ou da assistência. Embora não seja dotado para uma tarefa em particular, você pode ser chamado a realizá-la, se ninguém mais com o talento em questão estiver por perto. Ei, Dona Estefânia, boa tarde. Seu ministério principal deve ser exercido na esfera de sua forma, mas esse ministério secundário lhe será cobrado na hora e no lugar que se fizer necessário. Sua forma revela seu ministério,
mas seu coração de servo revelará sua maturidade. Não é necessário talento especial para, depois de uma reunião, coletar o lixo ou empilhar cadeiras. Qualquer um pode ser servo. Caráter é a única coisa necessária. É possível servir na igreja a vida inteira sem jamais ter sido servo. Você deve ter coração de servo. E como saber que temos coração de servo? Jesus disse: vocês podem dizer o que eles são pelos que eles fazem. Está em Mateus 7,16. E aqui o que sempre Deus nos ensina, né? Que o que importa verdadeiramente é o coração. Tanto a nossa fé, né? Como para a gente crer, que é confessar com a nossa boca, mas principalmente o que? Crer com o coração. E a mesma coisa é no servir. Se eu sirvo, que seja um simples retirar o lixo, se eu servir, mas sem meu coração estar ali, sem o coração de servo, eu vou estar aqui murmurando. Será que realmente eu vou estar executando aquilo que Deus pediu para que eu fosse, né, em mais semelhança dele, nesse crescimento? Não, né? Nem para o servir. O servir tem que ser com o coração. Os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Eles não preenchem o tempo com atividades que possam limitar sua disponibilidade. Querem estar prontos a servir imediatamente quando chamados. A exemplo do soldado, o servo deve estar sempre pronto para cumprir seu dever. Nenhum soldado da ativa se envolve nos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Se você serve apenas quando lhe é conveniente, então não é um servo de verdade. O verdadeiro servo faz o que é necessário, mesmo quando lhe é inconveniente. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode estragar seus planos sem que você fique ressentido? Na condição de servo, você não pode escolher lugar e momento para servir. Ser servo significa desistir do direito de controlar a sua própria agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. Afinal de contas, Deus conta com a nossa agenda, mas a nossa agenda é o quê? É dele, não é nossa. Ele é a nossa agenda. Será que nós estamos destinando o tempo que ele merece? Se ao iniciar cada dia você lembrar que é servo de Deus, as interrupções não lhe irão causar frustração, pois sua agenda será organizada conforme o que Deus planejar para a sua vida. Os servos veem interrupções como compromissos divinos para o ministério e ficam felizes com a oportunidade de servir. Os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. Os servos estão sempre interessados em saber como ajudar outros. Quando veio uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar exatamente como a Bíblia nos ordena. Exatamente, Dona Stefânia. Sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente à família da fé. Então, é o quê? É um privilégio, né? Servir, é uma oportunidade. E principalmente aos irmãos da fé. Quando Deus põe alguém em situação de necessidade bem à sua frente, Ele está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. Repare que Deus diz que as necessidades de sua família na igreja devem ter preferência, ou seja, não devem ser colocadas no fim da lista de tarefas. Deixamos escapar muitas oportunidades para servir porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito. Elas passam rapidamente e às vezes uma única vez. Você provavelmente terá apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa. Então aproveite a oportunidade. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Está em Provérbios 3:28. John Wesley foi um extraordinário servo de Deus. Seu lema era: faça todo o bem que puder,
por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda hora que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Uau, forte, hein? Ica, lindeza você e parabéns por ontem, né? De aniversário. Vida longa. Isso é grandeza. Você pode começar procurando pequenas tarefas que ninguém mais queira fazer. Faça-as como se fossem grandes trabalhos, pois Deus está observando. E tudo que a gente fizer, né, que façamos para o Senhor, como se fosse para Ele. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm à mão. O servo não dá desculpa, não deixa para a última hora, nem espera circunstâncias melhores. Nunca diz um dia desses ou quando for a hora certa. Simplesmente faz o que precisa ser feito. A Bíblia diz: se você ficar esperando por condições perfeitas, nunca realizará nada. Deus espera que você faça o que puder com o que tem, onde quer que esteja. Um serviço imperfeito é sempre melhor que a melhor das intenções. Ei, mãe! Tudo bem? Bem-vinda! Então a gente tem aquela frase, né? Antes feito do que perfeito, mas não quer dizer mal feito. Deus pede que a gente faça com o melhor que a gente possa fazer. E muitas vezes a gente pensa, eu não consigo fazer, tem pessoas melhores para executar isso por mim, então eu não vou fazer. Mas não. Se chegou até você, é para que você faça, com as condições que você tem, mas não deixe de fazer. Um dos motivos que impedem muitos cristãos de servir é que eles temem não ser bons o suficiente para servir. Acreditam na mentira de que servir a Deus é somente para as celebridades. Algumas igrejas fomentaram esse mito ao tornar a excelência um ídolo, e isso afastou muita gente talentosa. Você já deve ter ouvido alguém dizer: se isso não pode ser feito com excelência, não o faça. Bem, Jesus nunca disse isso. A verdade é que quase tudo o que fazemos é feito de modo deficiente no início. É assim que aprendemos. E com o hábito, né, com o dia a dia, com a rotina, isso vai ser aperfeiçoado. E nós sabemos que só uma pessoa é perfeita. Então, por causa do perfeccionismo, pode ser que você tenha deixado de fazer muitas coisas, se menosprezando, se achando inferior e até mesmo se paralisando porque acha que não é capaz e não acredita em você. Quando você dá um passo para executar, o seu coração está alinhado com os céus e ali há louvor para a glória de Deus. Aquilo que você faz vai ser honrado. Na igreja de Sadbeck, praticamente o princípio do suficientemente bom para usar e abençoar. Deus não precisa de nada perfeito. Preferimos envolver milhares de pessoas normais no ministério e manter uma igreja perfeita, dirigida por uma elite diminuta. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, os servos devem fazê-lo de todo o coração. Tem Colossenses 3:23. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é: ela precisa ser feita? Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar nas tarefas simples e humildes. Deus jamais irá eximi-lo do trivial. É parte vital no currículo de seu caráter. A Bíblia diz: se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, está na verdade enganando a você mesmo. Você é na verdade insignificante. É nesses pequenos serviços que crescemos à semelhança de Cristo. Jesus se especializou em tarefas simples e humildes que todos queriam evitar: lavar pés, ajudar crianças, preparar o café da manhã e servir os leprosos. Nada estava abaixo dele, pois ele veio para servir.
Não foi apesar de sua grandeza que ele fez essas coisas, mas por causa dela. E ele espera que sigamos o seu exemplo. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. O coração de servo revela-se em pequenos atos que outros nem pensam em realizar. Como quando Paulo reuniu gravetos para acender uma fogueira a fim de que todos se aquecessem. Após um naufrágio, Atos 28:3. Ele estava tão exausto quanto qualquer outro, mas se dispôs a suprir aquela necessidade. Nenhuma tarefa está debaixo daquele que tem coração de servo. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas em tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Tão somente faça as coisas não tão grandes assim, e Deus o designará para algo que Ele queira que você faça. Mas antes de tentar o extraordinário, procure ser útil no trivial. Tem pessoas que esperam receber, algo extraordinário se elas não fazem nem o ordinário, nem o mais simples. E aqui o autor fala, e confirma para nós que a beleza ela está no ordinário, aquilo que a gente acha insignificante, um café da manhã, dar banho em crianças, em cuidar, um lava-pés. Isso é de coração, Isso é o ordinário que se transforma no extraordinário. Sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas para Deus que a realizar pequenas tarefas. Existe uma multidão de candidatos inscritos na corrida para a liderança, mas a pista está livre para os que desejam ser servos. E você é servo? Deus se agrada dos servos. É isso que Ele ensina na simplicidade, Às vezes você serve de baixo para cima, atendendo os que possuem autoridade, e às vezes de cima para baixo, ocupando-se dos necessitados. Em ambos os casos, você pode desenvolver um coração de servo, também nas grandes, não só nas pequenas, Mas o seu coração tem que estar alinhado com o coração de Deus. Se estiver disposto a fazer o que for necessário, os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério, aquilo que eles executam. Os servos concluem as tarefas, cumprem as responsabilidades, mantêm as promessas e honram os compromissos. Não deixam um serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. São confiáveis e dignos. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. Está em Salmos 12:1, Provérbios 26, Filipenses 2:19. Todos esses falam da fidelidade, que é uma virtude. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. Assumem obrigações de forma casual e então as descartam pelas razões mais fúteis, sem nenhuma hesitação, remorso ou arrependimento. Todas as semanas, igrejas e outras organizações são obrigadas a improvisar, porque os voluntários não se preparam, não aparecem, nem mesmo ligaram para avisar que não iriam. Uau! Como tem sido a sua agenda? Como tem sido seus compromissos? Aquilo que você fala, você cumpre, você é fiel com aquilo que você se compromete a fazer? Aquilo que Deus te destina a fazer? As pessoas podem contar com você? Há promessas que você precisa manter, votos que precisa cumprir ou compromissos que precisa honrar? Isto é um teste. Deus está testando sua fidelidade. Passando nesse teste, você estará em boa companhia. Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo e Paulo foram chamados servos fiéis de Deus. E Apocalipse fala, servo bom e fiel. Melhor ainda, Deus prometeu recompensar a fidelidade na eternidade. Imagina como será no dia que Deus lhe disser: muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito.
venha festejar comigo. Está em Mateus 25, 23. E na passagem, né, diz, né, se você é fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. A propósito, servos fiéis jamais se aposentam. Eles continuam servindo fielmente por toda a vida. Você pode se aposentar de sua carreira, mas nunca se aposentará de servir a Deus. Os verdadeiros servos mantêm a direção. Os verdadeiros servos mantêm a discrição. Servos não se promovem nem chamam a atenção para si. Em vez de agir para impressionar e de se vestir para fazer sucesso, prestem serviços uns aos outros com humildade. Se foram reconhecidos por seus serviços, eles humildemente aceitam, mas não admitem que a notoriedade os distraia de seu trabalho. Paulo denuncia um tipo de serviço que aparenta ser espiritual, mas não passa de mera simulação, um espetáculo, uma estratégia para atrair atenção. Ele chama isso estar servindo à vista. Servir para que as pessoas fiquem impressionadas com o nosso alto nível de espiritualidade. Esse era o pecado dos fariseus. Eles transformavam o auxílio às pessoas, a generosidade e até mesmo a oração em um espetáculo. Jesus detestava essa atitude e alertou: quando der esmola, não tente se fazer notado. Se agir assim, você não receberá a recompensa da parte de seu Pai no céu. Mateus 6:1. A autopromoção e a postura de servo são inconciliáveis. Os verdadeiros servos não agem pela aprovação nem pelo aplauso. Vivem para uma plateia com uma única pessoa. Como Paulo declara: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Está em Gálatas 1:10. Você não achará muitos servos verdadeiros entre os que se põem no centro das atenções. Na verdade, isso é impossível, e os verdadeiros servos o evitam. Eles se satisfazem em servir silenciosamente nas sombras. José é um grande exemplo disso. Ele não atraiu atenção para si, mas serviu discretamente várias pessoas. Seu senhor Potifar, o carcereiro, o padeiro e o copeiro de Faraó. E Deus abençoou sua postura. Quando Faraó o elevou a uma posição de importância, José ainda manteve o coração de servo, até mesmo com seus irmãos que o haviam traído. Infelizmente, muitos líderes de hoje começam como servos, mas terminam como celebridades. Tornam-se viciados em atenção, sem tomar consciência de que a luz dos holofotes deixa a pessoa cega. Servindo no anonimato, em um lugar pequeno, você pode se sentir desconhecido e sem valor, mas ouça, Deus o colocou onde está, com um propósito. Ele conhece o número de fios de cabelo que você tem na cabeça e sabe seu endereço. É melhor você ficar onde está, até que ele decida mudá-lo. Ele o avisará, se quiser que você vá para outro lugar. Seu ministério é importante para o reino de Deus. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade, como Cristo. Existem mais de 750 halls da fama nos Estados Unidos e mais de 450 publicações do tipo "Quem é quem?". Mas você não irá encontrar muitos servos verdadeiros nesses lugares. A notoriedade não significa nada para os servos autênticos, porque eles sabem a diferença entre ser proeminente e ser importante. Existem vários atributos proeminentes em seu corpo, sem os quais você poderia viver. As partes escondidas é que são indispensáveis. O mesmo ocorre com o corpo de Cristo. Quais são as partes mais importantes do corpo que vem à sua mente nesse momento? Aquelas mais escondidas são as mais importantes. Se a gente pensar aí no nosso coração, o coração ele está aqui, né, na parte medial, dentro do peito,
né, dentro da sua caixa torácica, protegido pelas costelas, pelo externo, bem aí, ó, acomodado, né, bem protegido. E a gente pode falar que é um dos órgãos mais importantes, né, do nosso corpo, aquele onde Deus fala conosco, aquele que bombeia, né, o sangue, aquele que vibra com a nossa vida. O serviço mais importante é frequentemente aquele que não é visto. No céu, Deus irá recompensar abertamente alguns de seus servos desconhecidos, pessoas das quais nunca ouvimos falar, que orientam crianças emocionalmente perturbadas, limpam idosos. Isso mesmo, dona Estefânia, coração e a mente. Que sofriam incontinência, cuidaram de pacientes com AIDS e serviram de milhares de maneiras que desconhecemos. Sabendo disso, não desanime quando o seu serviço não for notado. Persista em servir a Deus. Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo. Quem está desanimado aí? Muitas vezes o seu serviço, né, não está sendo visto, mas Deus te sonda e o tempo inteiro Ele te conhece. Dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Tem 1 Coríntios 15, 58. Até mesmo o menor serviço é reconhecido por Deus e recompensado. Lembre-se das palavras de Jesus. Se, como meus representantes, vocês derem até mesmo um copo d'água fria a uma criança, serão seguramente recompensados. Está em Mateus 10, 42. E finalizando, nosso dia 33, idade de Cristo, né? Tema de reflexão: sirva a Deus quando sirvo os outros. E versículo para memorizar tem Mateus 10, 42. Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. E tem uma passagem na Bíblia que ainda fala, né, que muitos enviados serão anjos. Muitas vezes você está hospedando gente na sua casa que é o quê? Um anjo do Senhor. E muitas vezes você não sabe. Então, o que é um copo de água para um filho? Aquele que Deus envia, né, à sua porta. Aquele que Deus leva até você porque Ele sabe que você tem um coração quebrantado e você é generoso, você é abençoador e você pode produzir vida e ser extensão de Deus aqui na terra, aquela pessoa. Deus cuida dos seus. Então, se você é um deles, Ele vai te usar para que o outro filho dele venha até a sua porta, né? Passe por você, para que você tenha a oportunidade de abençoá-lo. Uma pergunta que ele deixa para meditar: qual das 6 características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para mim? Quais são as 6 características da servidão? Discrição, fidelidade, dedicação, fazer o melhor com o que tem, estar atento à necessidade do outro e sempre à disposição. Nessa forma e nessas características, qual é a sua maior dificuldade? É fazer com discrição? Às vezes, quando você abençoa alguém ou a uma situação, você tem que tirar foto, você tem que postar, que está ajudando. Ou muitas vezes você não tem um coração ali fiel. Ou às vezes você só faz quando você quer, não é a todo tempo. Qual dessas características que você precisa refletir e se dispor a melhorar para que você cresça em imagem e semelhança de Deus?
Então aqui são algumas, né, das perguntas para que a gente possa avançar e crescer em sabedoria, né? Sendo a imagem e semelhança de Deus, deixando de quê? De ser crianças e tornemo-nos filhos maduros, aquele que foi chamado, né, para ser extensão de Deus aqui na terra, como imagem e semelhança dele. E esse é o propósito, né, para que ele nos criou, para que cresçamos em imagem e sabedoria dele. Amém? Então, mais um dia, estamos quase finalizando. Amanhã, dia 34, e vamos até o 42. Então, são aí um pouco mais de uma semana, 8 dias, para a gente vencer a leitura completa desse livro, Uma Vida com Propósitos. Espero que tenha edificado a sua vida, assim como tem trabalhado muito a minha e me deixado vários pontos de reflexão. Tá bem? Um beijo a todos, obrigado por estarem aqui comigo e é um prazer servir vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Mãe, Dona Estefânia, um beijo grande. Tchau, tchau. Até amanhã às 18h07. Hoje eu adiantei, porque eu tenho um compromisso mais tarde, mas amanhã às 18h07. Beijo.